bagagem genética que uma pessoa traz para essa vida contém muito mais do que códigos genéticos e características da cor dos olhos, cor da pele, formato do cabelo. A bagagem genética que uma pessoa carrega quando nasce, ela vem recheada de informação. Essa informação é a vibração das histórias dos antepassados. Uma pessoa quando nasce, ela carrega com ela a história que os antepassados percorreram, que os avós, bisavós, tataravós, pelo menos 6 gerações acima dela. Por exemplo, se essa pessoa teve um avô, um bisavô que foi para a guerra e passou muita necessidade, a família passou muita necessidade, ela pode nascer com o hábito e a desenvoltura de estocar coisa, estocar comida, estocar objeto, tá sempre achando que tem que se preservar para não faltar nada, mesmo que ela não tenha tido um dia de falta na vida dela. Essa informação vem lá do bisavô que foi para a guerra e tiveram que estocar alimento para não passarem fome. Então, essas memórias do que foi percorrido pelos antepassados de sobrevivência acompanham as pessoas por gerações para viverem e manterem a vida funcionando. Como se esse problema estivesse acontecendo nesse momento. Outra coisa interessante que uma pessoa traz quando nasce é toda a história de vida dos seus pais. Tudo que o pai e a mãe viveram até 2 meses antes de conceberem esse nenezinho. Tudo que esse pai viveu antes da concepção e tudo que essa mãe viveu antes da concepção está impresso nas células desse bebezinho. Quando ele era apenas um óvulo e um espermatozoide, antes mesmo de formar o zigoto e ser a primeira célula daquela pessoa. Todos os ocorridos da história de vida dos pais está ali, como a bagagem que ele carrega para essa chegada nesta vida. Ou seja, a criança ela nasce numa informação já da família. Ela não é uma luzinha em branco. E quem comprova isso que eu estou falando, inclusive cientificamente, é o biólogo Bruce Lipton, com vários artigos científicos, e tem um livro que ficou bastante conhecido que chama A Biologia da Crença. Essa criança, vamos pensar assim, antes dela existir como um espermatozoide e um óvulo, ela estava no mundo não material. Não se sabe exatamente, ainda em 2020, de onde vêm as pessoas que nascem nesse planeta. Então estava no mundo não material. Não sei em que contexto, em que vibração ou como isso funcionava antes do que a biologia comprova. Depois que já tem o espermatozoide e o óvulo e ele é fecundado, a gente já sabe que a primeira célula de um ser humano vem carregada de informação da família dessa pessoa. Ou seja, esse bebezinho, ele pertence a essa família, ele faz parte a essa família, ele vem lá com um mapa de chegada para a vida com todos os voos da família dele, tudo que fizeram, tudo que aconteceu, tudo que o pai e a mãe viveu, ele está pronto para a vida dele a partir daquele momento, com o repertório da família. E aí que é muito importante para você, terapeuta, aprender essa informação aqui, descobrir isso que eu estou te passando. Porque diferente do que você já possa ter ouvido ou do que a gente aprende, né? Aquela criança coitada, olha o que os pais fazem para ela é vítima desta família, ou que azar ela ter nascido ali. Não, ela vem na informação pronta, recheada de informação, de dados para pertencer àquela família. Dali para frente ela vai aprender novos caminhos, novas situações, novas escolhas, novas maneiras de percorrer a história dela. Mas até o momento do nascimento, ela é geneticamente e informacionalmente a história da família.
Então, precisa tirar um pouco desse olhar, um pouco não, muito, desse olhar do julgamento quando se vê uma criança em dificuldade. Coitada, esse pai e essa mãe são ruins, esse pai não serve, essa mãe não serve, essa criança não merece isso. Porque aquela criança só existe porque existiu este espermatozoide, existiu este óvulo, teve essa fecundação, esse banco de dados e essa criança nasceu. Cada vez que se olha para uma criança com o pesar dela ser vítima da própria história, se invalida a capacidade daquela criança de lidar com o que ela vive. E mais, é como se quisessem consertar. Devia ter outro pai, devia ter outra mãe, devia ter outra vida. Se devia qualquer uma dessas coisas, não seria aquela criança. E isso, gente, tem que ficar assim, decore salteado para vocês. Porque tem uma tendência muito grande das pessoas em conversas. Por exemplo, você vai atender uma mãe solteira de um filho pequeno com dificuldade financeira para sustentar esse filho, que o pai foi embora e ele não apoia, nem quis saber, nem pôs o nome. E aí pode ser que ela fala, nossa, que azar ter engravidado desse homem. Ele não queria ele para pai do meu filho, eu queria ter escolhido outra pessoa. Se eu tivesse tido outro namorado que eu queria, se eu não tivesse saído aquela noite com esse homem, ele não seria o pai do meu filho. Minha senhora, ele seria o pai do seu filho. Porque biologicamente, geneticamente, este filho, com este corpinho, com este nome, com essa essência que está na tua frente, é filho dessa união. As pessoas muitas vezes elas negam o pai, negam a mãe, negam a origem, como se pudessem arrumar isso e ter vindo de outro lugar. Não pode. Muitas vezes a gente tende a ter muita compaixão por crianças que têm uma situação econômica muito difícil, que passam necessidade, e aí vai se falando, né? Nossa, como pode colocar mais uma criança no mundo? Ou ainda, olha essa criança que passa necessidade, essa mãe não devia ter tido mais filho. Quando se tem essa fala, está dizendo assim, essa criança não devia existir. Isso é muito agressivo. Aquela criança que existe, ela já existe. O que pode ser proporcionado são meios para que ela sobreviva e depois busque o caminho dela. E ainda não dá para afirmar que uma criança que passa necessidade tem mais sofrimento do que uma criança de uma família com recursos financeiros. Como assim? Com recursos financeiros, ela tem recurso financeiro, mas não quer dizer que ela não sofra. Eu já acompanhei adolescentes, crianças com depressão profunda, com histórias financeiras muito altas, milionários, bilionários, e com muito sofrimento, com apatia, com tristeza, que você muitas vezes não vê isso numa criança que está passando por dificuldade financeira. Então, aonde que está essa dor? A gente tem que aprender a treinar a mente, a sair desse julgamento e não olhar as crianças apenas pelo instinto do eu primitivo, da escassez, da sobrevivência. Eu preciso olhar qual é a dor de cada pessoa. Por que tanta gente sofre? É uma pergunta que eu sempre me fiz. Por que tem pessoas que têm histórias maravilhosas? Eu já acompanhei uma pessoa com uma história linda, um casamento de contos de fadas, e que entrou numa depressão e tentou suicídio de um castelo lá na Europa, de estar dentro do castelo, hospedada no castelo e se pendurar na janela, porque queria tirar a própria vida. Quantas mulheres não dariam muito para estar naquele lugar? E por que aquela pessoa queria tirar a própria vida? Porque não dá valor? Não é isso. A dor do ser humano é uma dor muito mais funda. É uma dor de existência. É uma dor de existência lá do não material, quando não existia uma pessoa antes dela ser um espermatozoide, um óvulo. Cada um tem uma crença da origem disso tudo, mas lá existia um pertencimento a um outro lugar, um pertencimento a uma luz. E aí a pessoa nasce quando a mulher dá a luz.
Quando uma pessoa nasce para esse mundo, ela deixou de existir em algum outro lugar. E essa dor do que se perdeu, do que se deixou, do que não se pertence mais, é uma dor que muitas pessoas carregam dentro de si. Muitas vezes uma solidão que não entende de onde vem, um vazio existencial, uma tristeza profunda, porque deixou de pertencer. Pertencer a quê? Aquele outro plano. As pessoas nem entendem o que elas sentem de verdade, onde está essa dor. É uma falta daquilo que não se sabe o que é. Tem uma frase muito bacana que é utilizada na física quântica, que é: esquecemos de onde viemos, esquecemos que esquecemos e ainda esquecemos que somos luz. E por esquecer que somos luz, deixamos de brilhar. Porque cada pessoa é um ponto de luz e ela precisa se recordar que ela é essa luz, que ela não é todo esse cotidiano, que ela não é esse monte de pensamentos, que ela não é tudo isso que ela vive no dia a dia. Ela é mais ampla do que isso. Cada pessoa é luz e co-criadora da própria vida. Mas até que se descubra isso, muitas pessoas estão perambulando por aí, em tristeza, depressão, raiva, medo, vazio, dores profundas de alma, sem saber o que fazer para se nutrir delas mesmas, alienadas no tempo passado, com medo do futuro, sem se alimentar de quem elas são. Então, quando nós observamos uma pessoa que está na vida dela, tem que tirar todo e qualquer julgamento da origem dela, da família dela, de onde ela veio, e sim ajudar aquela pessoa a partir daquele momento. Se ela quer viver algo diferente, como você vai nutrir essa pessoa de informação, de repertório? Ela precisa se nutrir de novas informações para percorrer o caminho dela, porque como eu coloquei para vocês, ela nasce apenas com a informação da história da família. Ela nasce apenas com a informação do que os pais viveram até aquele momento. Ótimo. E depois? Depois ela precisa se nutrir de aprendizado, se nutrir de informação, se nutrir de experiência para entender ou saber que existe mais coisas nesta vida e poder trilhar o próprio caminho ao invés de repetir as mesmas dores que os pais vivem. Por que as pessoas repetem a história dos pais? Porque na bagagem de vida dela é tudo que ela sabe fazer. Percorrer o mesmo caminho, viver as mesmas sensações. Ela vai precisar, além desse mapa de chegada para a vida, um caderno do caminho. Cada pessoa precisa de um caderno do próprio caminho. Nesse caderno do caminho, ela descobre como percorrer a própria vida. Como, treinando o pensamento, se nutrir de novas experiências, seguir adiante, claro, honrando pai e mãe, né? Trazendo no coração a origem, agradecendo a vida, agradecendo todo o passado como ele é. Eu preciso agradecer o meu pai e a minha mãe como eles são, o que eles me proporcionaram, toda a minha família como ela é. Enquanto quem nasce fica tentando arrumar a história dos pais, do que devia ter acontecido, porque minha mãe sofre por isso, coitada, meu pai fez isso, coitado, meu avô não devia ter sido tão duro. Enquanto a pessoa ficar aqui assistindo o filme do mapa de chegada desses antepassados e dando palpite, ela não consegue percorrer o caminho dela. Ela não consegue construir um novo caminho, porque a atenção dela está voltada em consertar aquilo que já é. Não tem o que se consertar sobre o que passou. É preciso treinar o pensamento desse cliente para focar no que ele está construindo para a vida dele. Em quais caminhos ele quer percorrer. E quanto mais feliz ele for aqui, mais os pais dele se nutrem de felicidade. Quanto mais conhecimento ele aprende aqui, ele disponibiliza para a família
uma rede de informação nova, mesmo ele vindo depois. É a partir da realização dele no caminho dele que ele disponibiliza para a família essa nova informação, e não ele usar o que ele vai aprendendo para vir aqui consertando e controlando a vida de todo mundo. Essa é a primeira grande sacada do treinador de pensamento: colocar o cliente dele a partir daqui para construir o próprio caminho. Sem culpa, sem dor, sem medo, sem arrastar, sem se responsabilizar pelo que a família viveu antes, mas sim buscar o melhor caminho para disponibilizar a melhor informação dessa família e cuidar dessa família quando esse for o papel dele, sentir que deve fazer isso. E não se arrastar e se aprisionar junto com as crenças da família. Porque senão ninguém se ajuda, ninguém caminha, ninguém descobre como se sentir melhor. Fica todo mundo preso num bololô familiar, repetindo as mesmas dores. Enquanto a missão de um filho é descobrir o próprio caminho dele e disponibilizar os novos aprendizados na rede de informação, uma rede sistêmica que nutre essa família, um banco de dados da família. Cada nova descoberta do filho é um novo download para essa família. Fica disponível. Alguns vão acessar, baixar um novo arquivo e usar na vida. Outros vão continuar com a mesma vida. Mas a missão dele é percorrer novas fronteiras e conseguir novas informações para disponibilizar para o sistema. Então, a partir dessa informação genética que vocês estão aqui pegando nessa aula, vai ser muito importante aplicar no treino de pensamento essa validação de pai, de mãe, de história, esse acolhimento com o passado, dar o papel e o valor de cada um e percorrer, se autorizar a ter os próprios sonhos, as próprias escolhas, o próprio caminho e fazer para que isso aconteça. Porque muitas pessoas ficam no imaginário e não colocam em prática porque estão aqui colocando a atenção em cuidar da vida, em sentir que tem que arrumar e que a culpa e que o outro fez, que prejudicou, porque o tio, porque a avó. Não perca energia de vida com isso. O seu cliente não deve perder energia de vida com isso. Isso adoece. Olhar para esse passado conflituoso adoece. A vida é sempre de hoje para frente. O que eu posso fazer de hoje para frente? O que eu posso melhorar de hoje para frente? O que eu posso percorrer de hoje para frente? E é assim que o treinador de pensamentos vai atuar com o cliente dele, de hoje para frente, abraçando a história, abraçando os vínculos da história, o gancho com a história, que vocês vão descobrindo onde a pessoa estava aprisionada na história, e propondo uma nova programação para o novo caminho. O treino de pensamento, muito importante aqui, ele sempre tem 2 movimentos que o terapeuta faz. Busca na história qual é o vínculo com a história que mantém essa pessoa com a dor, com a dificuldade, com o bloqueio, com a trava, com a doença, e começa a desenhar o novo caminho. É assim que o treinador de pensamento vai atuar. Muito bem. Mãos à obra com seus clientes.